Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite quem vai chegando por aí. Boa noite, pessoal. Show de bola. Beleza, tudo beleza? Boa noite, Flávio. Boa noite. Pessoal, vamos fazer uma livezinha, tá? Sobre ciclo de estudos, aí como montar ciclo de estudos para área fiscal e controle. Boa noite, José Lucas. Queria pedir para vocês, ó, para tacar ali o dedo no coraçãozinho aqui para chamar a galera para participar, né? Taca ali o dedo no coração aqui, não custa nada, não paga nada, ainda é de graça, né? Taca ali o dedo no coraçãozinho aqui para a gente chamar aí o pessoal para participar da nossa discussão aqui, né? Eu vou dar algumas orientações, algumas diretrizes gerais sobre o estudo em ciclos e aí no finalzinho a gente pode fazer algumas análises de ciclos também, dependendo aí de como tiverem as dúvidas de vocês, né? Então, ó, clica aqui no coraçãozinho, tá com o dedo no coraçãozinho, é de graça para chamar a galera aí, pra gente fazer uma live bem legal, bem interativa, né? Sobre aí os ciclos de estudos. Manda na setinha também para quem você conhece que estuda para fiscal, área de controle, manda aqui no aviãozinho, né? Pra gente fazer aí uma live bem legal, com bastante gente participando, né? Então, do nosso bate-papo, né? Beleza, beleza? Boa noite a galera que tá entrando aí. Deixa eu vendo aqui a galera que tá entrando. Beleza. Fala Zé Renato, boa noite. Show de bola. Alessandro, TI, socorro. Vamos lá. Maria Ruda, oi Ramon, oi, boa noite. Show de bola, show de bola. Beleza, galerinha, beleza, ó, 10 pessoas ao vivo, vamos lá, taca ali o dedo no coração pra gente chamar mais um pessoalzinho aí, pra gente discutir aí essa história do ciclo de estudos. Eu comecei o dia, né, postando aí uma enquete sobre ciclo de estudos e pedir aí pra galera mandar o seu ciclo de estudos para eu fazer uma análise. E eu percebi algumas coisas importantes que eu queria trazer aí nessa live de hoje, tá? Para que vocês não cometam erros que podem, né, custar aí as respectivas aprovações por estar deixando de estudar alguma disciplina ou por estar aí, né, fazendo um ciclo de maneira um pouco indevida, tá? Primeira coisa, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre ciclo de estudos, né? Porque algumas pessoas ainda não conhecem, por estarem iniciando no mundo de concurso público, né? Não conhecem a sistemática de ciclos de estudo. Vamos lá. A gente tem algumas formas de organizar, de planejar, né, e de fazer os estudos aí para concurso, tá? Você pode criar um cronograma fixo. O que é um cronograma fixo? Você define lá que segunda-feira você vai estudar matéria A, B e C. Na terça-feira você vai estudar matéria D, E e F. Na quarta-feira, assim vai. Então você define, né? Define os dias e as matérias que você vai estudar nos respectivos dias. Isso é o cronograma de estudos fixo, tá? Beleza, esse tipo de estudo, né, ele tem alguns problemas. O principal problema disso é que, por exemplo, se você definiu que na segunda-feira você vai estudar português, direito constitucional e contabilidade, então, se por algum motivo, né, se por algum motivo você não conseguir estudar naquela segunda-feira, você vai passar uma semana sem ter visto as matérias. Então, e pode acontecer, né, ou motivo de doença, ou motivo de alguma coisa aí que aconteceu durante a semana. Então você vai pular naquela semana aquelas matérias, né? Então tem esse problema aí de você fixar o dia, você deixa mais rígido o seu planejamento, então você não tem muita margem para manobra, você não tem muita margem para casos excepcionais que aconteçam, tá? Isso é o estudo com cronograma fixo. Outra forma de estudo, essa eu considero a pior de todas, tá? Que eu vou falar agora. A de cronograma fixo não é tão ruim. Quem gosta de seguir o cronograma fixo, que vê alguma vantagem, não vejo tanto problema não. Agora, um problema de técnica que eu vejo é aquela que o aluno quer terminar uma matéria toda de uma vez. Ou seja, ele só estudar uma matéria até terminar, para depois estudar a próxima. Isso para mim não funciona, tá? Estudo para concurso,
A técnica de uma disciplina por vez, eu não vejo como dar certo. Isso aí a gente faz na faculdade, né? Quando a gente está estudando especificamente para uma prova que cai só aquela disciplina. Agora, no estudo para concurso, que você tem 15, 20 disciplinas para estudar, ainda mais a gente falando de concursos de alto nível, você estudar só uma disciplina por vez, quando você terminar aquela disciplina, você vai terminar a 15ª disciplina, você não lembra mais nada da primeira, né? Então, tem que ver essa história aí da estudar uma matéria por vez. Para mim, não vejo vantagem nessa sistemática, tá? Beleza. E aí, nós temos outras técnicas. Por exemplo, a técnica de Pomodoro, né? Que você estuda 15 minutinhos e descansa 5 e estuda 15. Pode funcionar para algumas pessoas, mas tem muito essa história de quebrar os momentos em intervalos muito curtos, tá? E o ciclo de estudos, ele tem uma flexibilização do nosso método aí de cronograma de estudos, né? Então, qual que é a diferença do ciclo de estudos para o método de cronograma? No método de cronograma, nós fixamos lá disciplinas A, B e C nos dias. Segunda-feira, disciplina D, C, D, E e F no dia 2, por exemplo, na terça-feira. Beleza. Só que, como a gente viu, pode acontecer que na segunda-feira você não estudar, então você perde aquele estudo daquela disciplina. No ciclo de estudos, como é que funciona? Bem simples. Você sequencia as disciplinas que você precisa estudar com as cargas horárias delas. Então, se você tem 10 disciplinas para estudar, você vai sequenciar essas 10 disciplinas de forma cíclica, né? De forma cíclica. Então, você vai estudar a disciplina A, B, C, D, E, F, G, até a disciplina 10, por exemplo, de 1 a 10. Quando você terminar a 10, você volta para 1. Em que dias eu vou fazer isso, professor? Não importa. Não importa qual que é o dia que você vai fazer o estudo daquela disciplina. Você vai simplesmente avançando. Então, suponha que você começou lá a primeira disciplina no dia 1, na segunda-feira. E naquele dia você conseguiu estudar 3 horas. E supondo que o seu ciclo tem disciplinas de 1 hora. Você conseguiu 3 horas? Beleza, você estudou as 3 primeiras. Na terça-feira você vai continuar da 4ª disciplina. Da 4ª matéria do ciclo. Sem nenhum problema. Se você conseguiu estudar só 2 disciplinas, no outro dia você continua da próxima. E assim vai. Se um dia você conseguiu estudar 6, ok, você vai para a próxima. Então isso você não deixa de forma rígida o seu cronograma. Então, por acaso, se você não está na segunda, beleza. Na terça-feira, o que é que vai acontecer? Você vai continuar de onde você tinha parado. Então, você não perde naquela semana o estudo daquelas disciplinas que, porventura, no cronograma de estudo, você teria deixado de estudar, tá? Então, assim, o ciclo de estudos eu vejo hoje como uma das técnicas aí mais eficientes para estudo falando aí de concurso público, quando a gente tem principalmente em muitas disciplinas. Aí vamos lá, algumas coisas, pessoal. Nos ciclos que eu recebi, algumas coisas, né, me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção nos ciclos que eu recebi foi que vocês estão dividindo em ciclos. Você estava lá dividindo, eu recebi. Esse é o ciclo básico, esse é o ciclo intermediário, esse é o ciclo de pós-edital. Aí outra pessoa colocou, esse é o ciclo 1, esse é o ciclo 2, esse é o ciclo 3. Espera aí. Primeiro, vamos tentar entender o que é isso, né? O que seria ciclo básico, ciclo intermediário, ciclo 1, ciclo 2? Aí eu conversei, né, com os alunos, eles disseram, não, que é uma forma de organizar no dia 1 faz o ciclo 1, no dia 2 faz o ciclo 2. Ou seja, na verdade é só o nome que a pessoa deu lá para os dias, né? Que ela deu para sequências, ou seja, são metas pré-definidas. Mas na verdade o ciclo é um só, né? O ciclo é um só. Ele vai ter todas as disciplinas. Professor, e aí, como é que eu faço com as disciplinas que estão em estudo, inicial, né? Como é que eu faço com as disciplinas que estão em revisão? Muito simples, pessoal. Eu vou passar aqui alguns exemplos, né? De ciclos, vocês podem mandando as dúvidas de vocês também. Mas é muito simples. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no concurseiro iniciante. Áreas fiscal e área de controle. Nesse caso, eu vejo que é um ciclo inicial comum. Vamos supor que você tenha que estudar 4 disciplinas fundamentais. Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional e raciocínio lógico. Pronto, essas 4 disciplinas vão ser as que você vai iniciar o seu estudo. Então, lá no seu primeiro mês de estudo para concurso, você vai estudar essas 4 disciplinas. Como é que você pode organizar isso de forma cíclica? Vamos lá. Ciclos aí, por exemplo, com blocos de 2 horas para cada matéria. Então, você pega lá 2 horas para cada matéria, então 2 horas, vamos supor que você estude 4 horas por dia. Então, você vai, em tese, né? Você vai estudar 2 horas de português, 2 horas de constitucional, depois você vai estudar 2 horas de raciocínio lógico e 2 horas de administrativo. Então você vai fazer essa forma aí, o ciclo, por exemplo, de 8 horas, né? Um ciclo de 8 horas é isso que você vai
fazer, né? Esse ciclo aí de 8 horas. Então você vai alternando isso. Aí se um dia, por exemplo, você estava mais inspirado, mesmo que seja o seu ciclo seja de 4 horas, se o seu ciclo naquele dia você estudou 6 horas, beleza. Você vai entrar na próxima disciplina. Então nós fizemos lá português, constitucional, raciocínio lógico e administrativo. Então você vai estudar português, constitucional e raciocínio lógico. No próximo dia você vai continuar de administrativo e depois vai para português de novo. E assim vai. Então veja que independente de quantas horas você estudar no dia, você vai seguir, você vai rodar aquele ciclo, né? Você vai rodar aquele ciclo. E aí você começou com essas 4 disciplinas. Isso aqui tanto serve para o pessoal da área fiscal, quanto para o pessoal da área do controle, ou quem não definiu a área ainda. Porque são disciplinas comuns às duas áreas, tá? Beleza, então você começou com essas 4 disciplinas, só que à medida que você for avançando, de repente daqui a 2, 3 meses, que você avançou bem, de repente já terminou alguma disciplina, terminou o direito administrativo, ou direito constitucional, né? E aí você vai ter que incluir novas disciplinas. Aí aqui começa a ramificar um pouco. Por quê? Porque a galera da área fiscal tem algumas disciplinas que tem maior importância, a galera da área de controle tem outras disciplinas que são mais importantes, com algumas interseções entre elas. Então vamos lá. Você que é da área, na verdade para as duas áreas agora, depois dessas 4, você pode incluir contabilidade. Tanto você que é da área fiscal, quanto você que é da área de controle, você pode incluir contabilidade. Professor, como é que eu faço essa adaptação? Olha, muito fácil. Você tinha lá 4 disciplinas de 2 horas. Agora você vai colocar uma 5ª disciplina, contabilidade. Provavelmente contabilidade é uma disciplina maior, então você precisa de mais horas para ela. Então, por exemplo, você pode colocar 2 blocos de 2 horas de contabilidade, alternando ali no meio das disciplinas. Então agora você vai ficar com contabilidade sendo vista mais vezes. Professor, suponha que eu terminei direito administrativo. Eu vou tirar isso do ciclo? E aí foi uma coisa que eu observei nos ciclos do pessoal e alguns alunos estão cometendo esse erro. Terminar a disciplina e tirar do ciclo, e tirar do estudo. Não, pessoal. Só tira-se uma disciplina do estudo quando se é aprovado, né? Ou aprovada. Então, terminou o direito administrativo, você vai manter no seu ciclo. Só que você pode reduzir a carga horária. Ao invés de 2 horas, por exemplo, você pode estudar 1 hora daquela matéria só no seu ciclo, tá? E aí você pode esticar um pouco esse ciclo. Por exemplo, colocar um ciclo de 16 horas e aí dentro daquelas 16 horas colocar só 1 hora de direito administrativo e distribuir as demais horas nas demais disciplinas. Então você vai colocar contabilidade, por exemplo. Beleza, terminou contabilidade? Aí vamos lá. Agora nós vamos ramificar. Porque para a galera da área fiscal, né? Para a galera da área fiscal, nós temos aí direito tributário, nós temos legislação tributária, auditoria e tecnologia da informação. Essas 4 disciplinas é o que você vai ter que colocar no seu ciclo, né? Você pode colocar 1 ou 2 por vez, depende de como você se sentir mais confortável. Mas, lógico, não pode demorar muito para incluir essas disciplinas, porque você precisa estar bem nessas disciplinas para fechar a sua base da área fiscal. Para a galera da área de controle, o que é que muda, né? Direito tributário não cai, tecnologia da informação cai, a parte de análise de dados e informações, e tem algumas disciplinas que são mais específicas da área de controle, como AFO e contabilidade pública. Né? AFO e contabilidade pública, administração financeira e orçamentária e contabilidade pública. E a auditoria da galera de controle é a auditoria governamental, então são 2 auditorias diferentes. Galera da área fiscal estuda auditoria privada, e aí a auditoria da galera da área fiscal, na verdade, são 3 auditorias hoje. Você tem a auditoria parte de normas, você tem a auditoria contábil, você tem a auditoria de INF e IFD, e a auditoria, né, governamental é a parte das normas de auditoria governamental, tá? Então são coisas em separado. Por isso que é muito perigoso quem quer ficar com essa história de conciliar concurso. Conciliar concurso de áreas diferentes, né? Conciliar concurso de áreas diferentes vocês pensam que estão, né? Vocês pensam que estão aumentando as chances, mas não, você na verdade vocês estão diminuindo as chances, né? Diminuindo as chances, porque você está tendo que estudar mais matérias e acaba dividindo a sua energia para as matérias. O pessoal está perguntando se vai ter algo para o TRT. O que seria algo para o TRT, Roberto? Aqui é a live de ciclo de estudos, tá? A live de ciclo de estudos. Você está perguntando em relação a quê, tá? Vamos lá, a contadora colocou ali português, administrativo, tributário, contabilidade, raciocínio constitucional, 3 matérias por dia, intercalando com iniciante 2 meses. Pronto. Então, ó, português, administrativo, tributário, contabilidade, raciocínio e constitucional. Bacana, bacana. Quando avançar um pouquinho mais, contadora, né? Isso é para a área fiscal, né? Então, quando avançar um pouquinho mais, já inclui aí tecnologia da informação e auditoria, que é importante também, tá?
é importante também. A galera tá entrando aí, pessoal, podem mandando as dúvidas que a gente vai discutindo, tá? Então, o ciclo básico, digamos assim, é esse. Então, se você é iniciante, coloca as 4 disciplinas que eu falei, né? Português, administrativo, constitucional e raciocínio lógico. E aí você vai incrementando com as outras disciplinas. Você hoje, por exemplo, já viu, já estudou, já está mais intermediário para avançado, aí coloca todas as disciplinas que são mais importantes para os concursos fiscais. Você já está mais avançado, ou para o concurso de controle, já está mais avançado, aí pode incluir algumas disciplinas assim de luxo, né, digamos assim, do pré-edital. Por exemplo, na área fiscal, você vai ter que estudar civil, empresarial, penal, talvez, né, talvez aí começar a incluir uma economia da vida, mas essa só depois que você tá, né, com a base toda feita. Para a galera da área de controle, aí pode incluir as disciplinas de quê? Administração geral e pública, né? Já pode incluir ali controle externo, por exemplo. Controle externo é certo nos concursos de tribunais de contas, mas a parte geral, que você vê em pré-edital, é uma parte um pouco menor, né? A parte maior, né? A parte maior é uma parte que sai no pós-edital, que é o regimento interno, lei orgânica, etc. Roberto está perguntando, não, específico de tecnologia da informação. Não, Roberto, aqui não é live de análise de edital, tá? É uma live de ciclo de estudos geral, não é uma live de análise de edital, não, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais dúvida. O Flávio Neves começou a estudar para o edital de Roraima, não teve esse luxo de ter um pré-edital para montar plano de estudo, agora no desespero de contabilidade tem para Amazonas. Flávio, detalhe, cara. Cuidado para não ficar sempre correndo atrás de um edital após o outro, porque também isso aí pode reduzir suas chances, tá? Então, você tá jogando para Roraima, aí disse que fez um pós-edital de Roraima, aí agora já entrou num pós-edital de Amazonas. Será que você não tá, né, indo com muita sede ao pote e deixando de fazer essa preparação inicial, que é fundamental para que você consiga consolidar a base e chegar no nível de disputa? Porque só ficar fazendo prova aleatoriamente pode te prejudicar e pode inclusive te afastar da aprovação, tá? Então tem que ter cuidado nisso aí. Eu vi muita gente que fez isso agora nessa leva de concursos fiscais que a gente teve. Aí o cara tava lá, estudava para Cefaz Espírito Santo, daqui a pouco Alagoas, daqui a pouco Roraima, daqui a pouco não sei o que, só que nunca construía a base, porque tava sempre correndo atrás de edital e atrás de edital. Então faz essa avaliação aí para ver se na verdade isso não está te atrapalhando, tá? Porque pode estar te atrapalhando e te afastando da aprovação na verdade, tá? O José Lucas, deixa eu ver se eu pego a inicial do José Lucas ali. Depois de 70% do conteúdo, já pode colocar outra disciplina no ciclo? Pode sim, tá? Não necessariamente você precisa terminar a disciplina como um todo para colocar outra, não. Mas quando você estiver bem avançado em uma pelo menos, você pode ir começando a incluir outras e até reduzindo a carga daquela que você já está mais próximo de finalizar. Pode sim, tá, José Lucas? Pode sim, tá? O José Lucas estudou economia para o TCU, encerrou o assunto teórico no pós-edital, parada fiscal tirada do ciclo. Olha, José Lucas, como você já estudou, tá? Como você já estudou economia, então eu manteria ela, mas com a carga bem reduzida. Talvez meia horinha por semana, no máximo 1 hora por semana, só para manter a revisão e resolvendo algumas questõezinhas, só para não perder o que você já estudou. Para quem não estudou, eu não incluiria ela no início não, né? Mas para quem já estudou, aí pode manter ela em revisão, tá? Pode manter ela em revisão, só que deixa ela com carga horária um pouquinho menor. Olha aí o grande mestre Bruno Bezerra, o grande mestre, falando aqui com a galera sobre ciclo de estudos para a área fiscal e controle. Galerinha, podem mandando as dúvidas de vocês, tá? Podem mandando as dúvidas de vocês. Então vamos lá, ó. Ciclo de estudos alterna entre as matérias, ciclicamente, né? Você pode organizar isso. Eu vou ver aqui se eu consigo pegar algum exemplo de ciclo de estudos meus, né? Quando eu estudava aqui, para vocês verem como é que fica mais ou menos a organização que eu fazia, tá? Para alguns concursos aí que eu fiz, né? Então, deixa eu ver aqui só se eu pego algum ciclo de estudozinho. Enquanto isso, vocês podem mandar as dúvidas aí do ciclo de vocês, que a gente vai tirando, né? A gente vai tirando as dúvidas aí do ciclo de estudo de vocês, tá? Olha só, pessoal. Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Isso aqui é um ciclo mais antigo, mas foi o que eu encontrei aqui, tá? É um ciclo, por exemplo, que é um ciclo que eu tinha 25 horas na semana para estudar, né? 25 horas na semana para estudar. Então veja que aqui, na verdade, essa aqui é só uma forma de organização. Isso aqui poderia ser um ciclo mesmo, tá?
Isso aqui é só a forma de tabular, né? Mas eu poderia vir aqui e colocar de forma cíclica. Mas aqui está mostrado numa tabelinha. Então, por exemplo, eu estudava 1 hora de gestão da informação, depois 1 hora de direito administrativo, depois 1 hora de desenvolvimento de sistema de informação, depois rede de computadores, depois governança de TI e assim vai. Então, eu distribuía aqui as matérias no meu ciclo de estudos. Professor, o que é isso que está aí em azul, né? E o que está em branco? No caso, o que está em azul eram as matérias que eu já tinha terminado, mas mantinham só em revisão. Então, quando eu chegava aqui em gestão da informação, isso aqui era o quê? Resolver questão e ler os resumos. Resolver questão e rever resumo. Quando eu chegava em direito administrativo, não. Eu estava estudando a matéria. Veja, inclusive, ó, que direito administrativo, eu tenho o direito administrativo aqui, tem o direito administrativo aqui azulzinho, que era revisão, e tem o direito administrativo aqui, que era teoria de novo. Então eu estudava direito administrativo teoria para terminar a matéria, mas já colocando horas para revisões aqui. Então veja que é um ciclo só, independente de se a disciplina já tinha terminado ou não, tá? Então eu organizava dessa forma aqui. Esse ciclo aqui, por exemplo, era para a área de controle, né? Quando eu estava estudando para Tribunal de Contas. Então, essa forma aqui de organização. E aí vocês vão distribuir a de vocês. O Diogo colocou ali, né? Deixa eu voltar para cá. O Diogo colocou ali, só voltar aqui. Se for área fiscal, TI, coloca TI mais vezes no ciclo já no início. Diogo, se é área de TI, você tem que colocar TI desde sempre, tá? Desde sempre. Só que você vai distribuir a disciplina de TI como eu fiz aqui, ó. Você pode separar desenvolvimento, gestão de informação, que é banco de dados, governança de TI, engenharia de software. Você vai separar para a área de TI, você vai ter que separar a disciplina de TI. Senão você não vai terminar nunca, né? Então você tem que separar, quebrando as matérias principais ali para os cargos de TI, né? Para os cargos específicos de TI. Beleza? Mandem as dúvidas de vocês aí, pessoal. Então, assim, ciclo de estudos é você organizar isso, né? Outras coisas que eu vi, pessoal, que o pessoal estava cometendo aí de erro, né? Por exemplo, a pessoa está estudando para a área fiscal, e não colocou TI nem auditoria no ciclo. Não colocou TI nem auditoria no ciclo. Enquanto isso, estava estudando economia, AFO, contabilidade pública, que é coisa que não cai em regra, né, para fiscal, cai alguns concursos para fiscal, mas não é aquilo que mais cai. Então você tem a disciplina de TI que cai muito, uma disciplina de auditoria que cai muito e vale geralmente peso 2, né, tá nas disciplinas específicas. Você está deixando de estudar essas duas para estudar economia, para estudar CASP, para estudar AFO. Então tem que ter cuidado com isso, não deixar de estudar disciplinas importantíssimas no seu pré-edital. Inclusive um dos alunos colocou, não, estou deixando TI para o pós-edital. Cara, estudar TI no pós-edital é meio que um suicídio aí nos concursos fiscais e controle, né? Tem que estudar desde já, tá? TI só é disciplina dispensada de quem está no início que não estudou nem direito administrativo ainda. Quem não estudou nem português, constitucional, administrativo e raciocínio lógico, aí está dispensado de TI. Ou então quem está ali em contabilidade, né? Que está ali nas outras disciplinas basilares. Mas, se já estudou essa, não tem por que pular a sequência, né? Você tem uma sequência de disciplinas mais importantes. Aí o que alguns alunos fazem? Pulam a sequência. Isso é prejudicial demais, né? Wilson, você entrou agora, tá? Mas eu mostrei isso aqui, acabei de mostrar isso aqui, ó. Revisões no ciclo, você vai colocar horas específicas de revisão. O que está em azul aqui, por exemplo, nesse meu modelinho de ciclo, é o que eu já estava na fase de revisão. Então, gestão de informação aqui, eu resolvi questões e lia resumo. O que está em branquinho aqui é parte teórica. Basicamente isso. Não compliquem muito. Eu vi uma galera complicando aí o método de ciclo de estudo, quebrando em 3, 4 ciclos diferentes. Eu estudo uma de teoria por dia, 4 de revisão, uma de lei seca, uma de não sei o quê. Não compliquem muito o método não, pessoal. Cuidado para não complicar demais o método. Método é simples, é alternando essas disciplinas. Aquilo que você já terminou e está só revisando, você fica só revisando. Aquilo que você não terminou ainda, você vai estudar a teoria daquilo. Tá? Então tem que ter essa simplificação das coisas, né? Porque estudar já é tão difícil, já é tão complexo, aí você ainda vai complicar o método que às vezes é simples, porque o método de ciclo de estudo é simples, você tem que rodar esse ciclo e o máximo de vezes que você puder, né? Então, professor, o que é aquele ciclo seu de 25 horas? Significa que eu vou gastar 25 horas para dar uma rodada nesse ciclo. Como geralmente eu estudava de 25 a 30 horas por semana, então eu conseguia rodar um ciclo desse por semana. Se eu conseguisse rodar mais, beleza, na próxima semana eu já continuava de onde eu parei. Não tem que voltar ou pular nada não, você continua sempre de onde você parou. Essa que é a ideia do ciclo de estudos, tá? E aí, lógico, você pode distribuir
as horas de estudo de maneira diferente. Aqui nesse meu ciclo, vocês viram que tá basicamente 1 hora para tudo. Mas eu já estudei com ciclos também, eu vou ver se eu acho aqui algum, tá? Mas eu já estudei com ciclos também que tem horas diferentes para as disciplinas. Tem ciclos que tem a disciplina de 1 hora, tem ciclo que tem disciplinas de 2 horas, que eram disciplinas, por exemplo, que eu estava mais no início de estudo de disciplinas maiores. Então você pode quebrar isso sem nenhum problema, tá? Você pode quebrar isso sem nenhum problema, né? Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui por exemplo, ciclo de 22 horas e meia, mesma coisa, que é simplesmente para organizar. Aí veja, engenharia de software era 1 hora e meia no meu estudo. Direito constitucional já era 1 hora, segurança já era 1 hora e meia. E assim vai. Então você pode distribuir de matérias com cargas horárias diferentes. Não é obrigado a dividir com a mesma carga horária, não. Você pode dividir diferente. Inclusive, eu recomendo o quê? Quem está mais no início das matérias, coloca mais tempo. Coloca 1 hora e meia, 2 horas. Para você não ter que alternar tanto naquela matéria que você ainda está aprendendo. Para matérias que já estão em revisão, aí você reduz um pouquinho mais. Então, sim, os ciclos eles são flexíveis para adaptação. Cuidado para não ficar com coisa rígida. Ah, comecei com um ciclo e vou para esse ciclo infinitamente. Não, você pode fazer adaptações nisso ao longo do caminho. Lógico, né? Você não vai ficar mexendo toda hora. Mas, por exemplo, quando você terminar uma disciplina, você vai incluir outra, ou reduzir a carga horária daquela, aumentar a carga horária de outra. Você pode fazer isso de tempos em tempos, sim, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Beleza? Show de bola, show de bola. Mandem as dúvidas de vocês aí, pessoal. Mandem as dúvidas de vocês aí. Mandem as dúvidas. Tá, e como eu estava falando, né? Erros. Tirar a disciplina de ciclo depois que você finaliza. Pessoal, a disciplina só é finalizada quando você é aprovado ou aprovada, tá? Então, antes disso, não tem nada finalizado. Só termina quando acaba, ou só acaba quando termina. Então, vamos lá. Não tira a disciplina uma vez que está lá. Não pula disciplinas na importância. Não pula disciplinas da importância, tá? Então, se auditoria é mais importante do que civil, você vai estudar auditoria antes de civil. Para a galera de controle, se está estudando, por exemplo, AFO, não vai incluir direito penal antes de AFO. Porque AFO é mais importante para a de controle. Então não pule as disciplinas que são mais importantes. Aí eu vejo muita gente o quê? Pula tecnologia da informação, pula auditoria na área fiscal, ou então pula AFO na área de controle e vai ficar estudando direito penal. Que cai menos ou que cai pouco, ou que vale pouco ponto. Tem que ter cuidado com isso, né? O Pedro e Camila perguntou, né? Deixa eu ver. Tenho 6 matérias, estudou 1 hora por cada matéria. Tá bom ou não? Pedro, qual a área e quais são as matérias, né? Qual a área e quais são as matérias, para poder orientar melhor. Não sei qual é a área, não sei quais são as matérias. Depende disso. E se está no começo ou está no final, isso varia muito. Se você estiver no começo, talvez seja melhor aumentar um pouquinho a quantidade de tempo para cada matéria. Se você tiver já vendo há mais tempo, mas pela quantidade de matérias, PGFN não vou conseguir ajudar, assim, é algo muito específico, aí eu teria que olhar no edital, né? Vamos lá, o José Lucas perguntou. Às vezes há os editais interessantes, prova na cidade, 80% das disciplinas iguais ao ciclo já em estudo, vale a pena adaptar? Por exemplo, migrei para a área fiscal, mas já estudei para a área contábil. Vamos lá, José, deixa eu dar minha opinião em relação a isso, tá? Deixa eu dar minha opinião em relação a isso. Seguinte, não vejo problema em você fazer a prova que está na sua cidade. Vamos lá, você está estudando para a área fiscal. Aí vamos supor que saiu um edital legalzinho na sua cidade, que tem lá português, tem direito administrativo, tem direito tributário, tem contabilidade, tem de repente auditoria. Assim, lógico, então assim, coisa que você já está estudando para a área fiscal. Eu faria a prova, sem nenhum problema. Agora, eu não focaria nessa prova. E eu vou dar um exemplo, caso concreto meu, tá? Caso prático meu. Quando foi em 2015, eu estava estudando para tribunais de contas, para a área de controle. Até então nem conhecia muito bem a área fiscal, nem só, assim, eu ouvia falar em Receita Federal, mas nem conhecia a área fiscal. Estava estudando para a área de controle.
Tribunal de Contas da União e TCE Ceará, né? Que eram assim, os dois que até então me interessavam mais. Mas estava aberto também para outros, mas esses é os que estavam mais próximos ali e tal. Então, olha só, nesse meio tempo, estudando para TCE e TCU, ciclo base da área de controle, né? E aí cargo de TI e tal, saiu o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, área de TI. Minha área de TI. Eu fui fazer a prova. Quanto tempo eu estudei para o CNMP? Cara, eu acho que eu estudei uns 2, 3 dias assim, que eu fiz na semana da prova do CNMP, né? Peguei uns 2, 3 dias para ver alguns tópicos do edital que eu não tinha visto. Que eu nunca tinha estudado ou que não estava no meu estudo para os órgãos de controle. Resultado, fui aprovado no CNMP em primeiro lugar, para o cargo de desenvolvimento de sistemas. Só que eu não parei o meu planejamento para ir fazer aquele concurso. Porque qual que é o problema que eu vejo? Eu vejo isso direto aqui. Você está estudando para a área fiscal, aí sai CGU, vou fazer CGU e vou fazer para a área de TI. Agora saiu TCU, vou fazer TCU. Agora saiu Polícia Federal, vou fazer Polícia Federal. Agora... Então assim, tem que ter cuidado com isso. Você pode manter o seu planejamento e aí vai fazer a prova. Se for dentro do seu orçamento, se não for ver que não vai atrapalhar, vai fazer a prova. Pode acontecer de passar, né? Só não pode ficar toda hora mudando, tá? Toda hora mudando. Diogo, TI para fiscal dividir basicamente em quantas e quais disciplinas? Diogo, aí você tem que analisar os editais que caíram aí, né? Os editais que caíram cargos específicos de TI. Não sei te dizer de pronto aqui quais são as disciplinas de TI não, tá? Patrícia perguntou, poderia repetir a ordem de disciplinas mais importantes da área fiscal? Vamos lá. 2 coisas, Patrícia. Eu não falei a ordem de importância, tá? Eu não falei a ordem de importância. Eu falei a ordem que eu considero a melhor para estudo. Essa é a ordem melhor para estudo. Não é a ordem de importância. A ordem de importância é diferente da ordem que eu vou falar aqui. E aí isso impacta na preparação de vocês e vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. Olha só, ordem de estudo que se eu fosse começar a estudar para concurso hoje e fosse da para fiscal, eu estudaria português, administrativo, constitucional, raciocínio lógico. Essas 4. Ficaria aí, avançaria nessas 4. Depois eu incluiria contabilidade, direito tributário, contabilidade, direito tributário, auditoria, legislação tributária estadual parte geral e TI. Ou inverteria essas duas e colocaria legislação para depois, tá? Mas a parte geral de legislação tributária estadual, que é a mais complexinha, né? Eu veria antes. Isso é a ordem de estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ordem de importância é diferente. Então você estuda nessa ordem. Quando você tiver mais avançado ou avançada que você for revisar, aí você vai dar muito mais tempo para as mais importantes. Aí quais são as mais importantes? Vamos lá, as mais importantes. Contabilidade, direito tributário, auditoria, tecnologia da informação e legislação tributária. Veja que as mais importantes são as segundas que eu falei, né? Eu falei 4 primeiro, né? 4 primeiro, vamos lá. Português, administrativo, constitucional e raciocínio lógico. Essas são as 4 primeiras, mas elas não são as mais importantes. Mas para mim, se você está começando a estudar para concurso, tem que começar por elas. Até porque pode ser que você não tenha decidido a área exatamente ainda. Depois, e até porque essas servem de base para as outras. Por exemplo, você vai estudar direito tributário, se você estudou direito constitucional, direito administrativo, você vai ter mais facilidade um pouco de direito tributário. Então tem essa questão também, tá? Essas 4. Agora as 5 próximas, essas são as mais importantes das provas. Contabilidade, direito tributário, auditoria, tecnologia da informação e legislação tributária. Essas são as mais importantes. Então no seu estágio de revisão, no seu estágio avançado, você tem que dar muita atenção a essas 5. Muita atenção a essas 5. Pode valer 50%, 60%, 80% da sua prova. Essas 5. Então essas 5 aqui, olha só que interessante. Essas 5 aqui, mesmo que você, por exemplo, professor, eu tenho uma assinatura de um cursinho, eu estudo lá pelo cursinho, beleza. Mesmo assim, se você não tiver com os 5 melhores professores dessas disciplinas, eu procuraria esses 5 caras. Quem é o melhor cara de direito administrativo? Que eu conheço é o Ricardo Alexandre. Então, você tem a assinatura do Estratégia, mas mesmo assim eu procuraria o Ricardo Alexandre. O curso do Ricardo Alexandre eu não deixaria de ter, não. O curso e livro, né? Eu não deixaria de ter. O Silvio Sandi, por exemplo, já está no Estratégia, então já resolve lá. Silvio Sandi de contabilidade. Quem é o cara de legislação tributária? A gente tem algumas pessoas para citar. Por exemplo, tem o Gustavo Moura, que é muito bom em legislação tributária. Eu não deixaria de ver o curso do Gustavo Moura, que é professor independente. A tecnologia da informação, né? Sou suspeito para falar, mas eu não deixaria de investir no TI Total. Porque como é que você vai deixar de investir nas disciplinas mais importantes do seu concurso? Então você tem que dedicar mais tempo e talvez mais recurso financeiro nelas também.
para você procurar as melhores fontes para essas matérias, tá? O José Lucas, por isso não achei interessante tirar a eficácia do ciclo. Isso, não tira, José, mas pode reduzir bem a carga, né? Pode reduzir bem a carga aí dessas disciplinas se você vai para a área fiscal. Se você vai para a área de controle, continuar na área de controle, aí você pode manter essa disciplina sem problema nenhum. Se for área fiscal, você reduz. Se for área de controle, por isso que é importante definir qual que é o objetivo, né? Por isso que é importante definir qual que é o objetivo. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui de vocês. Português, Adriana Figueiredo. Show! Gustavo Moura, exatamente. Gustavo Moura, ó, top demais. O cara é fera. Então, conheçam lá. Quem não conhece o prof. Gustavo Moura para LTE, Legislação Tributária Estadual, conhece o cara. É fera demais, tá? Me ajudou muito aqui para a prova da Cefaz Santa Catarina. Ele e o mestre Wilsinho. O mestre Wilsinho hoje não dá mais aulas, né? Mas na época eu estudei pelo Gustavo Moura e pelo mestre Wilsinho. E aí, das 40 questões de legislação tributária, acertei 38. Então vocês veem que funciona. E olha, o Gustavo Moura não estava em cursinho nenhum. Fui procurar lá no setor EAD, né? E o Wilsinho também não estava indo dos grandes não, mas a gente procurou aí os mestres que vão ajudar. Então assim, não tenham pena de investir naquilo que vai trazer retorno. Tem muita gente, mas é caro, curso avulso é caro. Pessoal, caro é o quê? Caro é você ficar a vida toda estudando e não passar, né? Eu acho que isso que é caro. Aí eu fico às vezes pensando, né? Você diz assim, mas é caro, se eu for comprar curso avulso das 15 matérias é muito caro. Olha só, mesmo que você fosse comprar curso avulso das 15 matérias, eu acho ainda que pro retorno que se tem, não seria caro. Porque nós estamos falando de concurso de 15, de 20, 25, 30 mil reais. Para começar a brincadeira, né? Aí eu começo a pensar no seguinte, no cidadão que tá lá na prefeiturinha pequena, que tem um salário mínimo, mas ele investe, por exemplo, 300 reais numa mensalidade de um cursinho presencial, tem que pegar a motoquinha dele, gastar gasolina caríssima de mais de 7 reais, às vezes quase 8, para ir para o cursinho presencial, passar a noite no cursinho presencial, para estudar para o concurso da PM, para ganhar 3 mil reais. Então ele está investindo 300 por mês para ganhar 3 mil. E vocês que querem ganhar 20, 25, fica assim, ó, balançado, que vai ter que comprar um curso de 500, curso de 600, curso de 1000. Sim, então, sim, né, vamos avaliar as realidades das coisas. O retorno é muito grande, então você tem que investir e abrir mão de algumas coisas, não só financeira, mas também questão de investimento de tempo e tudo, né? Então tem essas questões também, né? Beleza, eu sei que a gente não tem dinheiro assim disponível toda hora, mas tem coisas que tem que investir, não tem jeito. E na verdade as preparações, né? Hoje são muito mais baratas do que alguns anos atrás. Né? Alguns anos atrás era muito mais caro se preparar para concurso. E aí eu costumo até comparar também, por exemplo, com a iniciativa privada. Quem quer obter um salário desse na iniciativa privada de 20, 25, 30 mil reais, pessoal, tem que ralar, ó, muito. Ralar muito. Sei lá, se o cara, vamos supor que tem um cargo isso e o MBA seja determinante. Às vezes o cara fazer um MBA bom, ele vai pagar 40 mil reais, 50 mil reais para fazer um MBA bom. Para disputar uma vaga que às vezes paga 10. Aí vocês têm que investir 3, 4, 5 mil para ganhar 20, vocês já acham caro, né? Então assim, tem que olhar um pouquinho para as coisas, né? Tem que olhar um pouquinho para as coisas para não... porque assim, né? Eu sei que os cursinhos mal acostumaram aí colocando os produtos muito baratos, mas vocês têm que entender que produto de conhecimento não é commodity. Não é commodity, né? Nós professores sempre estamos aqui disponíveis para ajudar, tá lá melhorando o material, não é simplesmente uma linha de produção que você pega e entrega do outro lado, não, tem todo um trabalho de raciocínio, experiência, busca, trabalho braçal mesmo, para poder entregar a melhor forma. A Janine está perguntando como decidir o objetivo depois de passar o ciclo básico. Como assim o objetivo, Janine? O objetivo seu deve ser a área. Como assim o objetivo que você está falando? O objetivo deve ser a área, agora não sei qual é o objetivo que você está falando especificamente. Coloquem as dúvidas aí, galera. Em relação a isso, né? E às vezes eu vejo o aluno com raiva, porque tem que pagar o material. Pessoal, olha só, quando eu estudei lá no começo, eu fiquei felizão quando eu comprei o livro do Marcelo Alexandrino. Era 200 e lá vai cacetada na época. Ó, 200 reais quase, sei lá, 8 anos atrás, é quase 500 reais hoje. Um livro que eu comprei, parcelado lá, não sei onde foi, nem que eu comprei, acho que foi na Saraiva, onde foi, mas fiquei felizão porque consegui comprar o livro do Marcelo Alexandrino, que investimento, assim, que eu
Olhava para aquele livro, nossa senhora, que bom que eu pude comprar esse negócio aqui, que bom que eu comprei isso aqui. Eu não ficava mandando mensagem pro Marcelo Alexandrino com raiva porque ele estava cobrando pelo material dele. Não, lógico, muito pelo contrário. Ficava feliz porque ele estava dispondo daquele conhecimento dele, daquele tempo dele, né? Isso, contador RJ, esse mesmo, Wilson Tavares, tá? Wilson Tavares. Janine, qual matéria incluir? Janine, depois das 9 da básica? Depois das 9 da básica vai incluir aí direito civil, empresarial, penal, né? Direito civil, empresarial, penal, essa trinca que geralmente cai nos concursos fiscais. Depois dessa trinca aí você pode incluir talvez economia, né? Aí vai dependendo muito do que for acontecendo no meio do caminho, tá? Mas depois dessas 9 que a gente falou, você pode incluir civil, empresarial, penal. Eu incluiria na ordem contrária, na verdade, né? Eu incluiria penal, empresarial, civil, mais pelo tamanho da matéria mesmo, nenhuma vantagem em si de fazer nessa ordem, mas porque penal acho mais para a área fiscal, né? Escopo menor. Empresarial também é menor do que a outra, e civil é gigante demais. Então essas 3 nessa ordem. E aí talvez incluir economia, matemática financeira, estatística particularmente eu não incluiria não, tá? Estatísticas, eu não sei nem se eu incluiria num pós-edital. Só se valer muito ponto feito um TCU da vida. Aí tem que estudar, não tem jeito. Mas para outros concursos, assim, estatística eu não incluiria não. Né? Economia talvez um pouco. Tá? Mandem as dúvidas de vocês, né? Mandem as dúvidas de vocês. E para a galera da área de controle, né? Para a galera da área de controle, então, fez português, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, contabilidade, fez análise de informações, né? Que é parte de TI, fez AFO, contabilidade pública, né? Direito financeiro, auditoria governamental, aí vai fazer contabilidade pública, já falei, se eu não me engano, controle externo, um pouquinho de controle externo, né? E aí depois pode incluir administração pública e administração geral. Acho que é uma ordenzinha legal aí de fazer a parte de controle, né? Parte de controle. Matemática financeira eu incluiria depois dessas 9 básicas. Professor, por que você faria raciocínio lógico depois matemática financeira? Porque matemática financeira você vai ter que decorar muita coisa. Então assim, né? José Lucas, estatística para controle tá vindo pesada. José Lucas, não sei, só TCU, tá? Só TCU. Para as outras, assim, vem pesada, mas vale pouco. Aí é onde tem que ver o custo-benefício. Uma coisa é vir pesada, outra coisa vale pouco. Por exemplo, no TCU 2015 veio uma prova pesadíssima de estatística, mas ninguém conseguiu resolver nada. Então, assim, mesmo quem estudou estatística pesada para 2015 também não conseguiu resolver nada, né? Então, assim, mas lá valia pouco. Você podia abrir mão. Cefaz Santa Catarina que eu fiz e fui aprovado, eu não estudei estatística. Tá? Eu não estudei estatística. Então, foi lá 5 questões, valia pouco, peso 1. Marquei tudo uma letra só, acertei uma das 5. Não tinha mínimo, né? É ruim quando tem mínimo. Aí quando tem mínimo não tem jeito, aí tem que estudar. Mas isso aí só estão falando de pós-edital. No pré-edital, pra mim não muda nada. Janine tá perguntando se fosse a Receita. Pra mim não muda nada, Janine. Se é a Receita Federal, ser física estadual, ser física municipal. Pessoal, deixem de focar em um único. Em um único edital, em um único concurso. Isso é muito arriscado, isso deixa a gente muito ansioso. Então, assim, vai para a área. Você não sabe quando é a Receita Federal. Desde 2014 que nós estamos nessa história, 2015, sei lá, nessa história de Receita Federal. A gente não sabe quando é que vai sair. Então você vai ficar incluindo aí legislação aduaneira, comércio internacional, antes de você ficar bem na base, fique bem na base. Porque se cair alguma coisa nova, diferente, você vai conseguir fazer. Agora, se você não estiver bem na base, que é a base comum, né? Então assim, para mim não muda nada. Professor, mesmo se eu estou estudando para ISS municipal, aí no pós-edital você faz a adaptação que for necessária. Eu estou falando de pré-edital. Nós não temos edital agora de Receita Federal, editais desses físicos que estão para sair. No pós-edital, você adapta para o edital que você está seguindo. No pré-edital, para mim, não muda nada. Para mim, a preparação da área fiscal é a mesma. Tá? Independente se for Receita Federal, estadual ou municipal. Beleza? Marcelo Alexandrino, das 2 disciplinas, constitucional e administrativo, exatamente. Eu estudei as 2 disciplinas, constitucional e administrativo. E estudei pelo livrão, aquele livrão de 1000 páginas cada um, né? Fiz resumo de tudo, inclusive. Eu acho que eu tenho os resumos ainda do Marcelo Alexandrino, né? Isso que eu disse pra vocês, assim, pra mim foi, nossa senhora, que livros. Eu geralmente não recomendo, hoje, né? Hoje eu não sei se eu estudaria por livro e tal, mas esses 2, nossa, que livros. Esses aí, né? Porque, pessoal, lembrando, é livro focado em concurso,
não é livro acadêmico, né? São livros focados em concurso, então tem total diferença. E autores aí que, né, são renomadíssimos nas áreas, né? Mas eu acho que eu tenho esses... Lógico, esse resumo deve estar bem desatualizado, porque, né, faz tempo que eu não mexi nesses resumos. Mas eu fiz todo o livrinho lá, marquei e tal, e fiz os resuminhos aqui, ó, de direito administrativo, aqui do Marcelo Alexandrino, tudo com base no Marcelo Alexandrino lá, ó. Codificação e fonte de direito administrativo, sistema administrativo. Então foi construindo resumo de tudo aqui. Fui construindo resumo de tudo, né? Hoje vocês têm resumo muito pronto aí, os professores entregam resumo pronto. Lá no TI Total, por exemplo, tem uns resumos base de TI, tudo bonitinho, pronto, só para você ajustar. Mas aqui não tinha muita coisa não. Tá? A Suta perguntando, se fizer 3 disciplinas por dia intercalando, você acha que deve estudar por PDF ou videoaula e depois questões? Bom, PDF ou videoaula, a decisão, a escolha é sua, tá? Agora, vamos lá, pessoal, vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso daqui, tá? Uma coisa é você quando você estiver estudando a teoria da disciplina. É uma coisa. Outra coisa é quando você estiver fazendo questões da disciplina ou revisando. No meu planejamento, no meu ciclo de estudos, eu fazia isso aqui, pessoal. Eu separava as disciplinas. Então, por exemplo, essa hora de direito administrativo aqui, essa hora é hora de teoria. Era a hora que eu ia fazer o quê? Era a hora que eu ia pegar lá o livrão do Marcelo Alexandrino e ia ler. Essa hora de direito administrativo é isso aqui que eu ia fazer. Essa hora de direito administrativo era o quê? Era a hora que eu ia entrar no sistema de questões e resolver questões. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o estudo teórico, outra coisa são as questões de revisão, né? Questões de revisão. Então, eu separava isso daqui, esses momentos, tá? Eu separava esses momentos no meu ciclo de estudo. Porque senão, ou você faz muita teoria... E aí, lógico, olha a teoria. Como eu não tinha terminado a matéria ainda, então eu tinha direito administrativo aqui e tinha direito administrativo aqui de novo, ó. Mas a revisão só era uma vez, por exemplo. Porque, né, já estava só fazendo questão dessa parte da matéria. Aqui não. Aqui eu estava estudando ainda, então eu precisava de mais tempo. E aí você vai organizando as matérias dessa forma, tá? No ciclo por dia você só estipulava a carga horária diária e encaixava disciplinas no dia. José Lucas, como assim? Não entendi a sua dúvida. No ciclo por dia, você não existe essa história de ciclo por dia, pessoal. Vamos lá. Não existe ciclo por dia, galera. Ciclo de estudo é ciclo de estudos. Não tem dia. Como assim? Ó, vamos lá. Vamos supor que ele estava lá estudando. Comecei hoje, tá? Comecei hoje. Né? Hoje é quinta-feira. Comecei hoje, quinta-feira. Então vamos lá. Comecei a estudar. 1 hora de estudar informação, estudei. 1 hora de administrativo, desenvolvimento de sistema, acabou meu dia. Pronto, acabou. No outro dia eu vinha rede de computadores, governança de TI, licitações de contratos, engenharia de software, controle e auditoria, assim vai. Até onde der, terminou o dia. Aí vou pro próximo dia, vem para segurança da informação. Ciclo de estudo não é por dia. Ciclo de estudo, muito pelo contrário, desvincula do dia, tá? Ele desvincula do dia. Então cuidado para não vincular a dia, é cronograma de estudo normal, não é ciclo, é outra coisa. Cuidado para não confundir as técnicas, tá? Cuidado para não confundir as técnicas. Então vai avançando. Hoje você conseguiu estudar 10 horas, para quem consegue, né? Eu nunca consegui, eu sempre consegui 4, 5 horas por dia. Mas hoje você conseguiu estudar 6 horas, você estudou 6 horas do seu ciclo. Amanhã você conseguiu estudar 4, você estuda 4 horas do seu ciclo. Lógico, você pode colocar suas metas diárias de estudo. Minha meta vai ser estudar 5 horas. Beleza, sua meta vai ser 5 horas, então segue 5 horas do seu ciclo. Mas não é fixo com base no dia, tá? Não é fixo com base no dia. Quantas horas, quantas disciplinas? Depende, José. Depende, José. Se você está em disciplinas que você já está revisando, você pode colocar 1 hora por disciplina. Se está em disciplinas que está começando, você pode colocar 1h30. Eu mostrei aqui 2 exemplos. Eu mostrei um exemplo de um ciclo já mais avançado meu, né? Que já é um ciclo que eu estava mais avançado nas disciplinas. E eu mostrei outro ciclo, por exemplo, que eu tinha disciplinas de 1h30. Tem ciclos meus que tem disciplina de 2 horas. Depende muito do seu avanço na matéria e de como você de como funciona para você, tá? Tem gente, por exemplo, que está só 1 hora, acha pouco, porque estava começando a entender a matéria e tem que pular para o ciclo. Aí você aumenta. Pode colocar 2 horas na sua matéria, não tem problema nenhum você aumentar a carga horária da sua matéria, tá? E lembrando, pessoal, isso aqui é uma técnica, isso aqui é uma forma de estudo, mas nada pode ser tão rígido que você não possa adaptar no próprio dia. Então vamos supor, você definiu a meta de 5 dias, aí você estava lá fechando a matéria de direito administrativo, e aí, poxa, você olhou e
deu a hora do seu ciclo ali, mas você ainda tinha 10 páginas, 5 páginas para terminar. Termina, entendeu? Se está bem ainda, termina. Então, isso é flexível. Não é uma hora que não pode ser 1h15, não pode ser 1h30, não pode ser 50 minutos, não, pode. Tá? Então cuidado para não deixar as coisas muito rígidas, tá? André perguntou. André Raiz, né? Deve ser duas pessoas ali. André Raiz, acha válido comprar o curso de exatas? Depende da sua dificuldade. Se o curso que você tem não está suprindo a sua necessidade, então investe no curso de exatas. Tá? É sempre com base na sua necessidade. Se você, né, no seu curso aí que você tem, o professor de exatas não está suprindo a sua necessidade, então investe no curso de exatas. Tá? Dentro da área fiscal e área de controle, não é uma disciplina que vale tanto, mas que pode sim trazer pontos importantíssimos ali. Né? Pontos importantíssimos ali. Então a gente tem aí vários professores, né, que têm cursos que são aí reconhecidos na área de exatas, né? Você tem a Karine Waldrich, você tem o Guilherme Neves, você tem o Sérgio Carvalho, você pode avaliar esses professores também. E o importante, pessoal, é que vocês sempre melhorem. Então, se você vê que você não está avançando com o curso que você tem, talvez seja o método que você está estudando que não está funcionando para você. Então, dê uma procurada nos outros. Então, vale a pena ou não vale a pena? Isso é um pouco relativo, tá? Se eu estivesse estudando para a área fiscal e área de controle, eu investiria nas disciplinas mais importantes primeiro. Beleza, investir nas disciplinas mais importantes primeiro, tem um orçamentozinho, tá com dificuldade naquela disciplina ainda, aí investe no curso específico daquela disciplina também, tá? Não tem... O que de melhor você tiver, é melhor, né? O que de melhor você tiver, é melhor. E aí hoje nós temos essa possibilidade. Na internet, no online, né? A gente pode ter acesso aos melhores professores de tudo. Os melhores professores de tudo, né? O Ramon está perguntando, depois de ter visto a teoria várias vezes, posso ficar só nas questões? Por que ver a teoria várias vezes? Você tem que ver a teoria uma vez só. Em tese, você tem que ver a teoria uma vez só e já partir para questões e revisão. Não tem que ver a teoria várias vezes. Você tem que ver a teoria uma vez, né? Ver uma teoria uma vez bem, pelo melhor professor possível, pelo melhor material possível, e depois você vai ficar com questões e revisão. Se em algum tópico específico você vê que ainda está muito obscuro, aí você pode, por exemplo, ver a videoaula, reler ali o PDF. Mas o ideal não é que você fique revendo a teoria várias vezes não, tá? Beleza? Podem mandar as dúvidas aí, galera. Podem mandar as dúvidas e aproveitem, né? Aproveita essa disponibilidade, que antes a gente não tinha isso. Na época lá não dava para mandar mensagem para o Marcelo Alexandrino para ele me responder dúvida de direito administrativo, né? Agora é muito fácil acessar os professores. Mais alguma dúvida? Mandem as dúvidas de vocês. Bom, em relação a ciclo de estudos, né? As diretrizes gerais, né? Pelo menos assim, foi o que eu usei, né? E depois de aprender, né? A estudar melhor e que me trouxeram aí várias aprovações, né? Depois de ler e marcar os PDF, faz a questão do PDF, pode fazer os cards no Anki. Depois de ler e marcar o PDF, faz a questão do PDF? Sim, faz as questões do PDF primeiro, antes de tudo, né? Antes de tudo. Geralmente aí, você vai ter os PDFs dos cursinhos e tal, você vai ter ali 50, 100 questões pro PDF. Então faz primeiro do PDF, antes de ir para o sistema de questões. Faz primeiro o que tem no PDF. No caso de TI, né, quem é aluno do TI Total, geralmente nem precisa ir para o sistema de questões não, porque eu já entrego 4.000 questões no curso. 4.000 questões selecionadas, separadas por bancas e comentadas. Então quem é aluno do TI Total geralmente nem precisa ir para sistema de questões, para disciplina de TI, porque eu já entrego tudo ali separadinho, bonitinho, comentadinho. Aquilo que de fato cai, né? Porque tem coisas que você vai lá no sistema de questões que vai estar classificada errado por seu edital e tal, então tem esse risco. Mas para a grande maioria das disciplinas não tem tanta essa dificuldade, a não ser que você esteja estudando para engenharia civil, aí você vai ter dificuldade também de selecionar questões, ou para a odontologia da vida, mas para áreas mais padrão, né, para matérias mais padrão, você faz o PDF, tudo do PDF primeiro, depois é que você vai para o sistema de questões a resolver as questões por lá, né? Para TI, a gente tem essa vantagem aí que o professor de TI, né, o professor Ramon, ele é um pouco maluco, ele é um pouco megalomaníaco,
Então ele colocou aí 4.000 questões no TEI Total, né? 4.000 questões no TEI Total para você não. E a ideia é sempre trazendo mais questões, né? À medida que as provas forem acontecendo, a gente trazendo mais questões para dentro do curso, né? Patrícia perguntou, e as discursivas, como eu estudei? Boa pergunta e eu tenho a resposta bem direta. Eu nunca estudei para discursiva. Tá, Patrícia? Eu nunca estudei para discursiva. Para mim, primeiro passo para estudar para discursiva é estudar objetiva. Estudar para objetiva. Então eu estudava bem para objetiva. Estudava muito bem para objetiva. Para discursiva, no máximo ali eu olhava a estrutura, como é que tinha que fazer e tal. Mas uma vez que eu estava bem na objetiva, podia vir um conteúdo que eu ia conseguir escrever. Lógico, se viesse um conteúdo que eu não sabia, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Assim, isso foi o meu estudo, né? Eu sei que hoje tem muita coisa disponível, né? Se você tem muita dificuldade de escrita, muita dificuldade ali de enxergar os padrões, talvez você possa investir em um curso de discursivas, mas particularmente assim, eu não posso dizer que eu fiz uma coisa diferente, né? O meu caso, eu não estudava para discursiva. Eu não estudava para prova discursiva, tá? Eu estudava para objetivo o máximo que eu podia, da melhor forma possível, pelos melhores materiais possíveis. Lógico, não tive acesso a todos os melhores materiais possíveis, né? Mas fui colhendo aquilo que era acessível e tal. Estudei por muita coisa ruim no meio do caminho também, muita coisa ruim mesmo, né? Mas a gente vai aprendendo e tendo acesso às coisas no meio do caminho. Mas assim, particularmente eu não sou a melhor pessoa para te dizer como estudar para discursiva, porque realmente eu não estudei para discursiva, né? Eu fiz discursivas, inclusive no TCE Ceará, a minha discursiva foi nota 100, né? Foi uma nota máxima. 100 de 100 ou 10 de 10, eu não lembro exatamente qual foi, mas e parar para estudar para discursiva especificamente, nunca fiz, tá? Eu estudava sempre para objetiva, no máximo ali pegar a estrutura, de repente, se o Tribunal de Contas, por exemplo, é uma peça técnica, aí eu ia lá no manualzinho para ver como é que se escreve uma peça técnica e tal, mas estudo específico não. Vou até procurar aqui se eu tenho a discursiva, né, do TCE, discursiva do TCE. Só para ver aqui do TCE, que foi minha nota máxima na discursiva, né? Recursos, espelho de discursiva do TCE, tá aqui. Espelho de discursiva do TCE. Tá aqui a bonitinha. Nota 100. Nota 100, ó. E a minha letra é ruim, viu? Não sei como é que o cara entende, não. Que a minha letra é ruim. Ou letra ruim. Nem eu entendo. Mas não perdi ponto por causa disso, não, graças a Deus. Mas tá lá, ó. 20, 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 100. Nota 100zinha na discursiva. Professor, como é que você estudou pra essa prova? Olha só o que caiu na prova. Caiu gestão de contrato de TI. Eu tava estudando gestão de contrato de TI pra objetiva. Quando perguntou aqui qual a modalidade e o tipo de licitação, definição das especificações compromete os critérios, não sei o quê. Bom, se você estudou para objetivo e sabe responder, você tem como saber como escrever. Agora, lógico, se cair um tema, né? Se cair um tema que você não sabe, aí não tem jeito, aí ninguém sabe mesmo. Já teve discursivo que eu não soube fazer. Teve discursivo que eu não soube fazer e pronto, acabou. Entregava a prova, no outro domingo tava lá fazendo outra prova e assim vai. Cai quais disciplinas? Depende do edital, ô Patrícia. Depende do edital. Às vezes pode cair só as específicas, às vezes pode cair qualquer disciplina. Às vezes pode cair redação de tema geral. Geralmente para física e controle não. Geralmente para física e controle é tema do edital, né? Aí tem que olhar o edital específico. Mas geralmente são as disciplinas específicas do concurso, tá? Geralmente são as disciplinas específicas do concurso. Aí se a gente está falando de área fiscal e controle, geralmente está falando de quê? Geralmente a gente está falando de área fiscal, a gente está falando de legislação tributária, de auditoria, de direito tributário, pode cair direito administrativo, direito constitucional também. E da área de controle a gente está falando de controle externo, de auditoria governamental, de direito administrativo, muita coisa de licitação e contratos, né? Então pode cair, mas depende muito do edital, tá? Depende muito do edital específico. Beleza? Show de bola, galerinha! Deu para sanar algumas dúvidas em relação ao ciclo de estudos? Deu para tirar as dúvidas aí de vocês? Bom, lembrando que quem quer, né, já começar a detonar em TI, então não deixa de conhecer o TI Total, pessoal. Tem o link na minha bio aí, qualquer dúvida também pode mandar direto para mim, que com certeza vai otimizar o seu tempo
de preparação aí para a área fiscal e para a área de controle. Nós temos aí, ó, muitos aprovados mesmo, nos principais concursos de física e controle. Agora no TCU, ó, dos 100 primeiros, eu não selecionei lá, não vi todos, né? Dos 100 primeiros, 25 foram alunos do curso lá do TCU, e a gente usa essa metodologia aí no TI Total, que é o nosso curso pré-edital, nosso curso completo pré-edital, e já tem 54 módulos, 54 aulas, né, que você pode aí se preparar para os concursos de área fiscal e área de controle, com a metodologia que funciona, com a metodologia que, sabe, né, da sua dificuldade com a disciplina de TI, sabe que você, muitas vezes, a maioria de vocês, não é da área de TI, então você não tem obrigação nenhuma de ter premissas da área, né? Então, sabendo disso, eu trago a disciplina de forma mais facilitada, né? Lógico que é uma disciplina ainda complexa, não dá para dizer que é uma disciplina simples, que é uma disciplina fácil, mas você tem duas opções de estudar uma coisa difícil. Estudar uma coisa difícil por uma metodologia simplificada, ou estudar uma coisa difícil por uma metodologia difícil. Aí você complica muito mais o seu meio de campo, você complica muito mais o seu processo, né? Então, se você quiser conhecer o TI Total, tem aí proframonsouza.com.br/TI Total. Tenho certeza que quem entra não se arrepende mesmo. Galera que entrou agora, inclusive já viu as primeiras aulas, já está lá, né, detonando aí nas questões de tecnologia da informação, e com certeza eles serão nossos próximos aprovados nos principais físicos e tribunais de contas do país. Pessoal, muito boa noite, obrigadão aí pela audiência, vamos juntos rumo à aprovação, e até mais, qualquer coisa, só mandar direct para mim. Valeu, fui!